casa nasceu para ser um lugar onde todas as formas de arte convergem. A casa nasceu para ser um ponto de encontro. Isso está assim descrito na arquitetura. Isso aqui é um lugar para as pessoas virem e se encontrarem e ficarem à vontade. É um lugar para se fazer pesquisa, para se experimentar, para fazer as coisas que o mercado não faz, para fazer as coisas que o jovem quer fazer, para inventar, para se exprimir de uma forma nova. Quando você passa na Vergueiro, você está simplesmente caminhando, né? 23 de maio ninguém, né? Uma via expressa que tem aquele tempo e aquele som, né? E aqui no Centro Cultural não, você consegue sair daquela condição e daquele tempo, diminuir o seu passo, né? E ainda ver as atividades acontecendo, né? A gente sabe que tempo, na história da cidade de São Paulo, é uma categoria muito apropriada pela especulação imobiliária, né? Quer dizer, a ideia de não ter tempo, a cidade que nunca para, né? E eu acho que o Centro Cultural, assim, tem momentos que é até comovente, assim. Você passa com tantas possibilidades de mundo aqui dentro, tem gente ouvindo música da discoteca Onei do Alvarenga nas paradas sonoras, tem gente dormindo, no meio do caminho, inclusive. Mas isso não nos atrapalha. Eu também não quero dizer com isso que a gente tem a consciência exata de que a gente está fazendo isso o tempo todo. Eu acho que a gente acumulou com o tempo uma capacidade de respeito também ao público. A população gostou e usou e usa e assumiu como dele. Então, eu acho que isso é uma coisa que é muito emocionante, que Eurico e Luiz Teles devem estar felicíssimos com isso, porque era isso que a gente queria, né? Que esse espaço abrigasse o encontro das pessoas, o uso cotidiano delas. Esse espaço é um espaço que é da cidade. As artes se misturam sem o menor pudor, ao mesmo tempo que tentam se manter puras, ao mesmo tempo, né? Então você ainda vê as coisas mais clássicas, concertos de piano, e ao mesmo tempo você vê as experiências mais quase difíceis de você prever quais seriam. Tivemos uma junção de um grupo de música de câmara, erudito, da USP, chamado Música Antiga, com uma trupe de hip hop, de dançarinos, que nem esses meninos que ficam ali no nosso corredor, fazendo um espetáculo conjunto, uma experiência barroca. Junte-se um ao outro e veremos que estética nasce disso. E foi incrível. São os resultados que a gente, de repente, não espera, mas que eles são gerados. Isso vai se transformando em novas culturas? Vai, com certeza. Talvez precise mais de outros 30 anos e outras coisas vão nascendo desse tipo de interação e que podem criarem raízes, né?
Eu diria, por exemplo, o hip hop, né? Não nasceu aqui, mas hoje já é uma raiz da casa, né? O dia que não tem os meninos dançando hip hop aqui, praticando, mostrando a sua arte uns para os outros, vai faltar alguma coisa já nesse lugar, né? Já é uma forma de arte estabelecida aqui dentro, tão rigorosa quanto o cinema, quanto a música, o teatro. O hip hop faz parte daqui. Dançar o hip hop é uma atividade que já é uma cultura. Samba rock, tem o K-pop, que é uma dança coreana. K-pop? Isso, é uma dança coreana que é direto da Coreia, que é dançar por vídeo. E a galera dançou, então assim, a gente trouxe outras danças, acabou abrindo espaço para mais pessoas virem e utilizar o espaço público. Você vem toda semana? Todos os dias nós praticamos, exatamente. Não, a segurança sempre nos ajuda, sempre está ajudando. Se chega alguém querendo atrapalhar, eles vão lá, atiram, então tem essa parceria. E o pessoal que está passando chega a parar para... Sim, com certeza, param, admiram, tiram foto, exatamente. O breaking abriu um leque muito bom para nós, assim, em termos cultural e em termos também, assim, de aprender o que é você ser cidadão do mundo, sabe? Não ser só aprender o que é as outras culturas, ter interesse de aprender outras línguas. É impressionante, assim, como ele pode te ajudar culturalmente, entendeu? Então é bem legal. Esse lote, né, esse terreno, foi destinado para um reordenamento, né, dessa área que eles chamavam de Nova Vergueiro. Então, em 1974, houve uma licitação para redesenhar, né, essas áreas, essa área próxima à linha azul do metrô e as estações. A intenção da EMURB, na verdade, com esse reordenamento, era, de certa maneira, ter uma contrapartida com as obras do metrô. Então, ao metrô cabia a responsabilidade de construção das estações e qualificação das linhas, e a EMURB é esse projeto de readequação dessas áreas envoltórias. E para cá, naquele momento, em 74, eles lançaram um concurso, né, e uma licitação com algumas diretrizes. Então, para essa área aqui, tem esses croquis da EMURB que mostram, né, a intenção de verticalização mesmo dessa área. Esse concurso foi anulado e, na época, a Apply foi contratada para fazer um novo estudo, um novo projeto. E a Apply, que era liderada pelo Rico, o Luiz Teles também estava nessa equipe, começou a fazer esse novo desenho, essa nova proposta para uma biblioteca. Ele começa com um espaço muito ambicioso de ampliação da Biblioteca Mário de Andrade, com capacidade para 1 milhão de livros, né? Então, até hoje, a gente tem um subsolo que fica na altura da 23 de Maio, que hoje é praticamente vazio, usado muito para acervo, mas era o estoque, o grande espaço de estoque. Mas ele nascia já como uma biblioteca moderna, uma biblioteca que muito diferente da Biblioteca Mário de Andrade, onde o usuário tem muito pouco acesso ao livro. Durante todo o processo de estudo do projeto, ele nasce como uma biblioteca onde o usuário ficaria muito mais próximo do livro, né? Então, era uma ideia muito mais contemporânea, que hoje a gente acha que é nova, mas não, quer dizer, aqui esse espaço já nasceu assim. Eu exploro a ação. Isso. Esse olhar é muito bom desse Jazão. Muito bom esse olhar. Muito bom, isso, galanteador. Esse Jazão é muito galanteador. Se libertar. Não existe espaço mais incrível em São Paulo, um espaço público, do que o Centro Cultural. E eu estou lá desde o primeiro dia, com a equipe que organizou isso. Então, a cada sábado a gente trabalha com um grupo de pessoas que aparece de maneira gratuita, tanto para eles como para a gente, né? Cada sábado é um diretor e o psicodrama sai do contexto urbano, contexto social, lá em cima na rua, o pessoal desce para a sala Adoniran Barbosa e, quando tem confiança de estar em grupo, trabalha no aqui e agora,
e depois a gente compartilha a experiência das últimas 2 horas. E isso é sempre muito incrível. É um lugar onde São Paulo pode falar através das pessoas. A gente está dando o nome de cidadania, que é a interação da casa com a cidade. Existe uma cultura da cidade. Hoje a gente identifica essa cultura se manifestando aqui dentro com uma horta, que são os hortelães urbanos. Um grupo de rapazes que moram aqui pela vizinhança ou que chegam aqui de metrô, que cuidam de uma horta que está ali em cima. Uma vez por mês eles fazem uma espécie de cerimônia da colheita, chamam todo mundo num domingo de manhã. Eles interferiram na nossa paisagem urbana porque já plantaram uma fileira de milhos lá em cima, que já é, enfim, faz parte do visual. Temos uma coluna de milharal, né, na nossa silhueta. Do outro lado do prédio ali, a gente tem uma oficina de bicicletas que é voluntária, colaborativa, gratuita. Os voluntários abrem a oficina e se você chegar com a bicicleta quebrada, a alegria deles é consertar sua bicicleta. É tudo feito gratuitamente. Mas é uma forma deles manifestar o seu amor pela cidade através da bicicleta. Eu acho isso fantástico, assim, essa manifestação de cidadania, que a gente considera cultura, e por isso a casa recebe, né, de braços abertos. A gente tem uma oficina lá embaixo que chama Folhetaria, onde tem máquinas antigas de impressão do tipo que se usa, por exemplo, para fazer lambe-lambe, folhas de papel grande que se cola nos muros, né, são coladas no muro com letras enormes. Também lá está se desenvolvendo uma comunidade de artistas que usam isso já como forma de arte, não mais para comunicação, mas já para fazer seus desenhos, fazer uma espécie de uma nova gravura. São formas diferentes de cidadania se manifestando aqui e que eu acho que mais um tempo isso entra para essa definição de cultura dentro de uma cidade grande. O lugar que tiver teatro, música e dança e não tiver cidadania vai ser um lugar incompleto. Tinha uma ligação com o metrô direta, no mesmo plano que foi proposta. Por quê? Porque isso aqui é um edifício de multidão. A proposta dele é uma rua interna, um eixo que ligaria o metrô e você ia tendo todas as coisas acontecendo até você chegar e mergulhar no que seria propriamente a biblioteca, que é aqui onde nós estamos, né? Então esta rua teria como porta o metrô. Então qualquer localização numa grande metrópole, se você está numa boca de metrô, não importa em que bairro você esteja, ela é absolutamente acessível para a cidade inteira, né? Tanto é que foi muito difícil de mencionar quantos usuários isso aqui teria, quantos livros poderia ter, porque o metrô ainda não tinha o papel que tem hoje. Então, qual é a importância do metrô nesse acesso, nesse convite à população? Agora, nós não conseguimos, na época, é outro apelo. Vamos ver se a gente consegue ligar diretamente o Centro Cultural ao metrô. Nós fizemos o seguinte, nós deixamos o piso no mesmo nível que o piso do metrô. Ou seja, é só abrir uma parede que liga. Sabe aquela coisa que você planta para o futuro? Quem sabe alguém um dia é iluminado ou alguma coisa acontece que a gente consegue essa ligação tão importante para um edifício como esse, né? Você ter do mezanino de metrô entrar direto aqui. Já pensou que maravilha? Por causa desse conceito de você vir da rua, atravessar o prédio e poder participar do que está acontecendo aqui, foi criado esse conceito também de transparência. Junto com a rua, os espaços aqui dentro são todos divididos com vidros amplos. Então, se você olhar naquela direção, você talvez atravesse 3 ou 4 paredes de vidro e você está vendo as pessoas do lado de lá, lá no fundo.
Isso é uma forma de atrair as pessoas que estavam simplesmente passando por aqui para que elas comecem a tomar conhecimento de tudo que acontece. Mas isso trouxe consequências no uso do espaço. É como se as pessoas criassem as paredes mentalmente. Elas se isolam só na cabeça delas, elas estão visíveis. Daqui nós estamos olhando para lá e vendo as pessoas em todas as direções, mas elas estão se comportando como se tivesse uma parede nos separando. Elas adquirem essa espécie de intimidade virtual, né? Então as pessoas aqui se amam, se beijam, dançam, falam alto, estudam peças de teatro, na frente de todo mundo, como se ela estivesse no quartinho dela, na casa dela, com toda a intimidade, apesar de todo esse vidro. Isso eu acho que é o melhor sinal de que isso aqui foi adotado por eles como um lugar deles, né? Eles não têm medo de se beijarem aqui dentro. Não são reprimidos e eu acho que o lugar recebe bem isso, né? Qualquer manifestação se dá bem aqui. O Centro Cultural é uma extensão da rua, aberto para a rua, e é sofisticado. Ele tem uma estrutura arquitetônica sofisticada, espaços sofisticados. Você sai de um espaço e entra no outro quase não percebendo. Você tem aquelas árvores todas no pátio central que foram mantidas, porque aquilo foi uma postura de projeto, né? A gente poderia dizer até que deve ter resquício da Serra do Mar, da floresta natural de São Paulo. Mas não, aquilo eram quintais de casas que existiram ali, mas tem vegetação significativa e é muito interessante você andar pelas ruas internas e chegar na Praça Central com aquela vegetação toda e mais a cultura em volta, né? Bibliotecas, teatros, acontecimentos. É muito rico. Cada vez que você vai olhando, você consegue entender um novo layer, uma nova camada de significados que ele pode ter. Não é isso, Tina? Eu acho que é isso, e essa coisa que aparece na música também, essa coisa que vai, mas não vai, na nossa cultura existe isso, né? E eu acho que as pessoas se sentem bem nesse espaço porque ela tem raízes nossas. Tem uma modulação rígida, mas o espaço é muito diverso. Né, os vãos eles vão variando, as vigas todas elas vão variando, então no fundo é uma espécie de módulo que ele vai variando conforme a necessidade, e isso dá um pouco a riqueza da conformação do desenho, né, de lá para cá e tal. Eurico é o cara que deu a nota, ele é o autor desse projeto com certeza. Então, assim, ele sempre foi um cara que essa coisa da estrutura, ele olhava as coisas, estudava o Gaudí, estudava o Álvaro Aalto, e ele dizia assim, as coisas na natureza são assim. Então, você pega um tronco de árvore, ela tem uma dimensão, o tronco, porque ela aguenta e os galhos vão afinando até a última folhinha. Existe uma hierarquia. Então, também essas peças foram pensadas um pouco na gradação para cada função que ela está exercendo. E daí mas isso também tem uma lógica construtiva, né? Então, essa estrutura parece que ela é toda estranha, mas ela tem uma lógica, ela tem um vigamento a cada 6 metros, então os panos de laje são bem menores, são pequenos, com vãos que se vencem diretamente, e aí então foi uma forma de construção muito industrializada quase. Era uma obra de montagem, apesar da enorme diversidade espacial. No fundo, isso aqui, para muita gente, é um grande navio, né? Depende de como você olha a cobertura principal, ela parece que é ondulada, parece que é um movimento do mar.
E, ao mesmo tempo, ela tem uma série de citações à escola paulista, à escola do Artigas, não é? Como o pilar central, que é o pilar aberto, que parece a rodoviária de Jaú, mas, de novo, não usando concreto, usando aço. Uma citação ao Paulo Mendes da Rocha, ao projeto do pavilhão de Osaka, a hora que o pilar encosta na fachada, no jardim, ele toca o solo. Então, ele constrói uma espécie de releitura de tudo aquilo que estava acontecendo de uma maneira muito original, né? Usando não só o concreto, uma estrutura originalíssima que usa vigas de concreto com a base dela de aço e pilares metálicos, não é? Isso foi feito, toda essa estrutura foi feita num pequeno galpão na periferia de São Paulo, com poucas pessoas montando, né? Uma técnica muito engenhosa, vamos chamar assim, da montagem e da criação de toda essa estrutura. Quando você tem uma abertura dessas, que você tem mezaninos e tal, é um espaço feito para a pessoa dominar o todo. Ou seja, ele não está na sala número 135 do 12º andar. Ele está dentro de um edifício. Porque essa questão de você se situar e se entender dentro de um espaço é uma coisa maravilhosa. Muita gente da área da cultura trabalhou aqui, trabalha e batalha, mas tudo como nesse país, a cultura é difícil, é sempre uma guerra, seja para vocês que fazem cinema, para a gente é sempre assim. Mas é não desistir jamais, porque a resposta é ótima, né? Quando as pessoas têm uma outra dimensão do que pode ser a vida. As pessoas, elas deverão, na minha expectativa, cobrar, pedir mais espaço para elas dentro do centro cultural. Num desenho perfeito, daqui a X décadas, 20 anos, 30 anos, talvez não haja necessidade de haver mais curadoria no sentido que existe hoje, de ter alguém programando as atividades artísticas da casa. Um desenho que eu acho desejável para um centro cultural, as pessoas desenvolveriam suas atividades artísticas aqui dentro. Claro que isso precisa ter um processo, precisa ter um fluxo, precisa ter uma organização, mas seria, para mim, uma grande mostra de amadurecimento da cidade, as pessoas se sentirem donas dos espaços cênicos também que a gente tem aqui dentro, né? E que isso fosse feito com o mesmo critério de qualidade que a gente tem hoje, através de uma curadoria feita por profissionais especializados, experientes e que estão em contato com toda a comunidade artística, né? Mas se a gente chegasse um dia ao ponto dos ocupantes do prédio, eles proporem suas ocupações artísticas, isso para mim seria um futuro desejável para uma casa como essa.